Existe aí, em alguns lugares, uma cobrança de ITBI sobre a diferença entre o valor da integralização e o valor de mercado do bem imóvel. A gente não concorda com essa cobrança, a gente tem as nossas formas de tentar evitar essa cobrança, mas mesmo quando há cobrança de ITBI, ela é só sobre a diferença entre o valor da integralização e o valor de mercado do bem. Por mais que haja aí a cobrança de ITBI, ela vai ser bem menor do que o imposto sobre a herança lá no inventário, então construir o sistema de holding familiar ele continua, sim, sendo muito vantajoso. A segunda pergunta que eu recebi lá no dia da palestra foi da Silvia. Não sei se a Silvia também está aí, Silvia. Manda aqui um alôzinho no chat, Silvia, se você está aí. Ela fez a seguinte pergunta: na constituição do capital da empresa, a transferência não seria isenta? O que ela quer dizer com isso? Na transferência, né? O que ela quer dizer é o seguinte: na transferência dos bens imóveis para dentro da holding, né, tá? Essa transferência não é isenta ao ITBI, certo? Não teria que pagar nenhum ITBI sobre essa transferência, né? Ao transferir os imóveis para dentro da holding, né? E aí, a gente não falou em ITBI na palestra, tá? A gente falou só em ITCMD, porque que é o imposto sobre a herança e é o imposto sobre a doação, é o mesmo imposto que incide lá no inventário, é o mesmo imposto que incide na construção da holding familiar, na doação da holding familiar para os filhos. Só que dentro da holding familiar a base de cálculo é bem menor, a alíquota também é bem menor, por isso que ela traz uma vantagem. E aí a Silvia acabou fazendo uma pergunta que, na verdade, se encaixa ao ITBI, diz respeito ao ITBI. E é uma excelente pergunta, Silvia, porque, sim, é isenta a transferência de bem imóvel para dentro da holding familiar, para dentro de qualquer empresa que não exerça atividade imobiliária, desde que não exerça atividade imobiliária, tá? Se essa pessoa jurídica não exerce atividade imobiliária, a transferência do imóvel para dentro dela é isenta ao ITBI, certo? Existe aí em alguns lugares uma cobrança de ITBI sobre a diferença entre o valor da declaração de imposto de renda, o valor da integralização e o valor de mercado do bem imóvel, sabe? É uma cobrança que alguns municípios no Brasil já fazem. A gente questiona, a gente não concorda com essa cobrança, a gente tem as nossas formas de tentar evitar essa cobrança e de tentar a restituição desse valor de ITBI pago, se ele realmente for exigido pela prefeitura, mas o mais importante disso tudo é saber que mesmo quando há cobrança de ITBI, ela é só sobre a diferença entre o valor da integralização e o valor de mercado do bem. Então, não é sobre todo o valor do imóvel, é só sobre uma pequena parte do valor do imóvel. E mesmo com a cobrança do ITBI, ainda assim é muito vantajosa a construção da holding familiar, porque, pelo menos aqui na minha cidade, aqui em Palmas, o ITBI, se eu não me engano, é de 3% sobre o valor, sobre a base de cálculo, né? Sobre esse valor, a diferença do valor do imóvel, né? Então, o imposto lá no inventário, não sei se você lembra, é o imposto sobre a doação, que chega o imposto sobre a herança, que chega a 8% do valor do imóvel, valor do patrimônio, né? E é sobre o valor de mercado do patrimônio. Então, qual que é melhor? Pagar 8% lá para o Estado ou pagar 3% sobre uma pequena parte para o município? É claro que é pagar 3%. Então, por mais que haja, né, a gente tem como contornar essa situação, mas por mais que haja aí a cobrança de ITBI, ela vai ser bem menor do que o imposto sobre a herança lá no inventário, então construir o sistema de holding familiar ele continua, sim, sendo muito vantajoso.